foi temática no Luiz Gonzaga, grande personalidade da música brasileira. E para abordar a festa lá, a gestora do céu me pediu para contar a história do Luiz Gonzaga, o que eu achei uma tarefa dificílima. Porque como é que a gente conta a história da vida de uma pessoa? É chato você dizer, nasceu tal dia, fez isso tal ano, morreu tal dia. Que difícil. Mas conforme eu fui lendo, e eu fui lembrando das minhas memórias de infância, porque eu sou filha de um casal de cearenses, que muito me ensinou a valorizar a cultura do Nordeste e a ouvir o Luiz Gonzaga desde sempre. Eu fui entendendo que não era difícil. Porque Luiz Gonzaga foi poesia do início ao fim da vida dele. E Luiz Gonzaga, a gente não conta, a gente canta. E eu convido vocês então para me ajudar a cantar Luiz Gonzaga. Pode ser? Pode. A gente começa numa noite de luar. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Foi numa noite de luar que ele nasceu, dia 13 de dezembro. Filho de família devota do catolicismo, seu Januário e Dona Santana quiseram homenagear ao santo do dia, que era Santa Luzia. Então, se ele nasceu no dia de Santa Luzia, ele chamou-se Luiz. Lembrando também a São Luís Gonzaga e nascimento, porque foi no mesmo nascimento do menino Jesus. Luiz Gonzaga foi crescendo uma criança como outra qualquer do seu lugar. Estatura mediana, cor escura, cabeça arredondada e achatada. Tão arredondada que logo ele ganhou o apelido de Lua. Era Luiz Lua Gonzaga. E foi crescendo um menino como outro qualquer. Alegre, falador, traquinas, teimoso. Apaixonado pelo lugar em que vivia, pelos pais, pela educação que tinha. O pai, tocador de sanfona, concertava e tocava o instrumento como ninguém, animando os bailes da cidade. E o menino foi crescendo. Crescendo, chegou a hora de se alfabetizar. E quando ele foi aprender a escrever, ele foi vendo que lá no sertão tinha um jeito diferente de falar da gente daqui. E que era um jeito muito bonito. Vamos ver quem aqui sabe. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê, o S é Si mais o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Psilone, o M é MEI, o N é Nê, o F é Fê, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E, A, B, C, D, P, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. O ABC do sertão. Todos conhecem essa música? Não? O ABC do sertão fala que o jeito do nordestino de falar é um jeito diferente do nosso. Eles puxam as letras. Eu lembro muito da minha mãe soletrando as palavras, falando B-O-L-A lá, e repete tudo de um jeito melodioso, muito diferente da gente, que causa um estranhamento inicial, mas que é muito bonito. E ele foi vendo que aquele jeito de falar, com aquele jeito de tocar, dava uma coisa que só o Nordeste tem. E logo ele foi juntando aquela fala com aquele som da sanfona e foi passando a seguir os passos do pai, para a tristeza da mãe, que dizia que ele não tinha que tocar sanfona, tinha que estudar, tinha que ser doutor. Mas ele não deu ouvidos. E com 8 anos de idade ele realizou o seu primeiro baile. Num dia em que o pai não pôde ir, ele pegou a sanfona e foi tocar no lugar dele. Dizem que ele tocou tão bem, que fez tanto sucesso, que o forró durou a noite inteira. E ele ganhou um dinheirinho para levar para casa. Mas enfim, ele foi crescendo. Crescendo e descobriu logo uma outra coisa.
o lado pobre, para querer namorar a filha da pessoa mais poderosa do seu lugar. Ele não entendia, mas a partir dali ele começou a entender de fato que existe uma coisa chamada diferença social. E que isso afeta muito a vida da gente. Ele não entendia, não queria saber, não queria entender. E questionou. Qual era o problema dele namorar a moça? Queria casar com ela. Suas intenções eram boas. Mas o pai da moça não quis nem saber. E quando isso passou a trazer um problema para a sua família, ele levou uma surra tão grande da sua mãe, mas tão grande, que ele foi embora de casa. Tinha 17 anos na época. Ficou com tanta vergonha e tanta tristeza que ele queria sumir dali. E assim ele perambulou por muitos dias, saindo do Exu, no Pernambuco, onde ele nasceu, e indo parar em Fortaleza, no Ceará. Nessa época, o Brasil vivia um período de muitos conflitos. Precisava de muita mão de obra para o exército. Então, logo ele encontrou o exército. E para ele, que estava na rua, sem ter onde morar, sem ter o que comer, o exército era luxo. Tinha que obedecer a uma série de regras. Tinha que fazer umas coisas que ele lá não concordava muito. Mas enfim, logo ele se tornou o corneteiro oficial da tropa. Nunca matou ninguém, mas viu a que ponto a maldade do ser humano chega. E sobre isso, ele refletiu muito nas suas músicas. Uma delas, a que eu acho que mais retrata isso, diz assim: tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata entrou, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Como é que pode o ser humano ter a coragem de furar os olhos de um pássaro, para que ele assim cante melhor? Furando os olhos do pássaro, que era um costume muito sério na época, ele não definia se era dia ou se era noite, e assim ele cantava muito mais do prazer das pessoas. E eu penso, que sensibilidade teve esse homem, num tempo em que ninguém falava de ecologia, de direitos dos animais, e ele se incomodou com isso. Mas enfim, o tempo do exército passou. Foram 9 anos lá dentro. E enfim, o Brasil vivia um período de maior calmaria. E ele foi dispensado do exército. Mas agora ele tinha um novo problema. De novo, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha moradia, não tinha o que fazer. E achou que ficar no Nordeste não dava mais espaço. Foi embora dali. Foi buscar a capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele pegou a sua sanfona e foi tocar nos bailes da cidade. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Cantava, animava os casais nas noites, mas não ganhava muita coisa. Não era o suficiente ainda para ele voltar para o Nordeste numa outra condição que era o que ele queria. E assim, ele resolveu se inscrever nos programas de rádio do lugar, que era um sucesso enorme. Só que ele achou que se ele tocasse aquilo que ele cantava, ele não ia conseguir fazer sucesso. Ele achava que o que faria sucesso era a música que vinha de fora do Brasil. Assim ele se apresentou primeiro cantando polcas, cantando valsas. E todas as vezes ele foi vaiado, ele foi gongado, ele tirou a nota mínima. Mas ele não desistiu. E um dia ele resolve voltar para a apresentação, cantando uma música de sua autoria, um forrozinho chamado Vira e Mexe. E aí ele pôs todo mundo para dançar. Não teve Ari Barroso que contivesse a plateia. Todo mundo dançou e ele enfim tirou a nota máxima e ganhou um dinheirinho. E dali, para o segundo concurso, para o terceiro concurso, foi um pulo. E dali, para ele gravar o seu primeiro disco, e o seu segundo disco, e o seu terceiro disco, foi outro pulo. Porque o homem era um talento e uma poesia que não tinha fim. E cada vez mais pessoas ele arrebanhava. E cada vez mais seguidores ele tinha. Porque o talento dele era o mais puro que existia. E enfim, ele consegue fazer sucesso.
E quando ele faz o seu sucesso de fato e se torna o rei do Baião, ele volta para o Nordeste. Quando ele volta para o Nordeste, que ele se reencontra no seu lugar, ele percebe, enfim, que o que ele tem de melhor é a sua essência do Nordeste. E aí ele resolve incorporar isso no seu visual. E ele adota o chapéu de couro, o gibão e as sandálias. E nunca mais ele tira esse figurino da sua vida. E aí então, ele compõe um dos maiores hinos da música popular brasileira. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Essa música é indiscutivelmente um dos maiores hinos da nossa música. Fez tanto sucesso na época que foi gravada pela Carmen Miranda num filme em Hollywood. Foi gravada em várias línguas, por vários artistas em várias épocas e continua até hoje sendo um grande ícone da nossa música. E enfim, só restou a ele depois disso pegar a sua malinha e sair por todos os cantos, porque a partir de então, minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. E aí, ele correu, fez história, e quando ele já estava bem velhinho, bem cansado, ele realiza o seu último show, já numa cadeira de rodas. E nesse show ele disse que o que ele gostaria da sua vida a partir dali era que ele fosse lembrado como o poeta que cantou o povo, o poeta que cantou as plantas, os animais, o poeta que cantou os padres e os cangaceiros, o poeta que cantou o amor, o poeta que como ninguém cantou o povo. E enfim ele se foi. Ele se foi, mas a sua obra continua mais viva do que nunca. E quem duvida, basta olhar para o céu. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão de cor, como no céu vai sumindo. Vai sumindo e levando para todo mundo a poesia, a alegria e a musicalidade de Luiz Gonzaga.